Uma aventura pedalando por 5 continentes e em 46 países. Arthur Simões ficou 3 anos e 2 meses viajando de bike. Vamos ver? Bem, eu sou Arthur Simões, eu tenho 34 anos hoje e há uns anos atrás eu fiz a volta ao mundo de bicicleta, um projeto chamado Pedal na Estrada, onde eu fiquei 3 anos e 2 meses viajando, passei em 46 países nesse tempo, em 5 continentes diferentes. Originalmente o projeto era para passar em 28 países e ser 2 anos e meio, mas nunca, eu falo que uma viagem que fica muito presa ao papel não é uma viagem de verdade, porque a viagem é algo vivo, né? Então ela vai mudando conforme você vai realizando e você tem que deixar que ela mude mesmo para que você descubra coisas novas no caminho, né? Então, falando sobre o projeto assim nesse começo, eu me formei em Direito e daí eu terminei a faculdade e veio aquela ideia de fazer um ano sabático, né? Viajando, antes de começar mesmo a trabalhar e tal. E daí eu pensei, por que não de bicicleta? Por que não juntar algumas coisas que eu gostava? Como eu já mexia com projetos sociais, foi isso que eu coloquei, a viagem e a bicicleta. Nesses 3 pilares surgiu o Pedal na Estrada, que era uma volta ao mundo de bicicleta com um cunho muito social e educacional. Então, conforme eu ia viajando, eu ia transmitindo essas informações, fotos, vídeos e textos, especialmente, para os estudantes aqui do Brasil. E daí com isso eu consegui estruturar a viagem, o projeto, consegui patrocínios e daí consegui bancar a viagem, senão não tinha como também naquela época ficar 3 anos viajando sem parar e trabalhar, ou eu não tinha esse dinheiro para bancar a viagem, né, também. Então assim eu consegui esse financiamento e aí comecei aqui de São Paulo mesmo, do Ibirapuera, aqui perto. E daí tanto que inicialmente o projeto nem ia começar aqui. O projeto ia começar na Europa, mas por alguns acontecimentos, por conta de patrocínio mesmo, que eles só iam começar a me pagar depois que eu estivesse na estrada, até por uma garantia deles, né? Que eu não estava talvez enganando, que eu podia fazer realmente. Eu acabei tendo que reformular o projeto e mais ou menos um mês antes, quando o projeto já estava sendo divulgado, eu virei o roteiro de ponta cabeça. Ou seja, ao invés de terminar aqui, eu ia começar aqui e depois acabei também terminando. Então eu comecei de São Paulo e saí por Foz do Iguaçu. No Brasil fiquei mais ou menos uns 20 dias, ficando basicamente na casa das pessoas, em corpo de bombeiro, contando muito com a ajuda dos outros. E foi excepcional, assim, porque as pessoas tinham uma receptividade muito, muito grande, sabe? Cruzei o Paraguai em poucos dias, menos de uma semana, e depois entrei na Argentina para descobrir que eu não falava nada de espanhol. Todo brasileiro acha que fala um pouquinho de espanhol, um portunhol. E no Paraguai eles escutam muita rádio, muita música brasileira, né? Eles assistem novela brasileira, eles veem futebol nosso também. Então eles estão acostumados a ouvir português, então eles entendem muito bem e são capazes de falar um portunhol ao contrário ali, né? Então eles arranham português. E eu chegava falando, nem portunhol era direito, achando que eu estava falando, eles me entendiam. Eu falei, nossa, pô, já falo espanhol aqui, né? Que maravilha. Daí quando eu entrei na Argentina, eu descobri que era tudo mentira. Eu não falava nada de espanhol e nem entendia direito, porque eles falavam com sotaques deles, né? E falavam muito rápido. E daí eu comecei a estudar, eu falei, poxa, sozinho, né? Sem conseguir me comunicar direito, justo em espanhol, que eu achava que ia ser fácil. Daí estudei e continuei. Daí fui para o Chile. Em pouco tempo eu também consegui falar espanhol fluente, assim. Em poucos meses já estava normal. Daí fui para o Chile. Do Chile eu subi, fui para Bolívia e Peru. Daí só no Peru que eu tomei um avião, né? Para Nova Zelândia. Então eu tinha que cruzar o Oceano Pacífico. Ali era realmente o objetivo da viagem. Desde o começo eu não ia subir para a América Central nem América do Norte. Daí peguei um avião para Nova Zelândia. Daí na Nova Zelândia, que não estava no roteiro, no que eu cheguei lá, eu descobri um país que era o oposto dos países da América do Sul, né? Um país extremamente seguro, extremamente organizado, com pessoas tão educadas que chegava a ser chato. E daí eu falei, cara, que país incrível, né? E deixa eu fazer uma primeira pedalada para conhecer. Então, geralmente, os aviões chegam em Auckland, que está no norte da Ilha Norte, da Nova Zelândia.
eu falei, eu vou fazer uma pedalada de uma semana para entender como funciona o país, porque eu tinha muito isso, né? Como tinha esse projeto educacional e eu queria conhecer a cultura de cada local, todo país que eu chegava eu tentava entender um pouco mais onde eu estava, sabe? Fazia uma pesquisa, tentava fazer uma pedalada de conhecimento mesmo, ficava uns dias tentando conhecer, pegava umas palavras-chave quando o idioma era diferente. E na Nova Zelândia fui fazer isso. E daí no que eu fui para o norte, passou uns poucos dias assim, no que eu tô voltando poxa, fui pagar acho que alguma coisa, cadê meu cartão de crédito? Perdi. E sem esse cartão não tinha como sacar dinheiro também, a viagem ia ficar comprometida. E daí a viagem que era para durar meio que 2 semanas na Nova Zelândia, eu fiquei um mês dormindo escondido, não era de favor, dormindo ali escondido num sofá do albergue onde eu estava antes, que era um albergue tão grande, mas tão grande, que ele tinha 300 camas e tal, e tinha uma sala de TV que ninguém ia. E eu conseguia entrar lá e ficava todo dia dormindo no sofá dessa sala de TV, quase durante um mês, até meu cartão de crédito novo chegar. Quando o cartão chegou, daí eu fui embora, né? Paguei umas noites ali para não ficar chato e fui embora para continuar a viagem. E daí a viagem durou 2 meses na Nova Zelândia, porque a Ilha Norte mesmo não era o grande atrativo do país, mas sim a Ilha Sul. Então a viagem se alongou um pouco mais, eu vi que valia a pena gastar mais tempo ali. Por mais que a viagem, eu pedalando mesmo, não tenha sido tanto tempo, porque eu fiquei um mês só esperando o cartão, né? Mas passei um tempo, só que isso atrasou um pouco a viagem. Então tive um atraso de 2 meses, o que só foi ter reflexos ali na Ásia. Porque depois eu ainda fui para a Austrália, que foi um período incrível. Pô, a Austrália também é um país organizado, só que ao mesmo tempo não tão organizado a ponto de ser chato, com um clima muito bom, muito parecido com o Brasil, muita praia, as pessoas muito carinhosas, sabe, hospitaleiras, então eu ficava na casa dos australianos. Eu acho que conforme você vai viajando também, você vai, ao mesmo tempo que você vai percebendo que as pessoas são boas, você vai percebendo também que você tem que criar uma certa atenção, você não pode também ser inocente, a ponto de acreditar que todo mundo é bom, porque o fato é que nem todo mundo é bom, né? A maioria das pessoas realmente são, porque sem isso eu acho que seria impossível fazer qualquer viagem de bicicleta, sabe? Pessoal, o Vamos Pedalar dessa semana vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais dicas de manutenção, viagens, reportagens e muito mais. Te aguardo, hein? Vamos pedalar?